Danganronpa, Danganronpa. Poucas séries de vídeo me sugaram tanto tempo, energia e sanidade quanto a desse game, né, Higurashi? No último mês eu trouxe aqui no canal 3 vídeos que contam a história e a minha experiência durante a gameplay de Danganronpa Trigger Happy Havoc, o primeiro jogo da franquia. E enquanto eu produzia o primeiríssimo vídeo, já me veio a ideia de, ao fim de tudo, juntar a coisa toda num videozão só pra quem, por algum motivo, não gosta de ver em playlist. E cá estamos então. Pra não ficar dúvida, esse vídeo aqui basicamente vai ser um compilado dos 3 vídeos. Se você já viu eles, vai ser a mesma coisa. De um capítulo pro outro, sem os recaps, sem as introduções e sem os encerramentos, basicamente. Mas antes, 3 avisinhos rápidos. Primeiro, me segue no Insta e no Twitter, cara, por favorzinho, vou ficar muito feliz. Segundo, eu esqueci de avisar nos vídeos originais, mas eu tô jogando o game com uma tradução de fã que eu baixei pelo canal da Deusa Má. Ficou muito boa e eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser baixar também. Por fim, pra alegria de quem assistir por aqui, esse compilado vai ter bem menos anúncio do que os vídeos individuais, só pra não ficar uma chateação de 20 anúncios ao longo do vídeo todo. Vai ter uns 10, mas também olha a duração do bagulho, né? Pronto, é isso, acabou, simbora pro vídeo. Danganronpa Trigger Happy Havoc é o primeiro game da franquia Danganronpa, lançado em 2010, sendo uma visual novel. E o pessoal aqui do canal tem medo desse título porque eu praticamente só trouxe adaptação de visual novel bizonha por aqui. Acontece. Mas essa é diferente, eu prometo. Vamos então começar do começo, ou melhor, do prólogo. O jogo começa com o nosso protagonista Makoto, um garoto ordinário que recebe por um sorteio a carta de admissão para o chamado Colégio Kibougamine, o Colégio da Esperança. Esse lugar é conhecido por garantir aos seus estudantes vidas super bem-sucedidas e confortáveis, e por isso só costuma aceitar os melhores dos melhores, os conhecidos supremos de nível escolar, que é o tipo de nome que alguém de 14 anos pensaria, mas ainda consegue ser melhor do que Super Duper Colegial, que era a tradução do anime. E esse lance de Supremo é full aleatório, tem a Idol Suprema, o jogador de beisebol Supremo, o líder de gangue Supremo, não tem parâmetro nenhum de utilidade, se for Supremo tá valendo. E o Makoto, tendo ganhado o sorteio, é considerado o sortudo Supremo. Legal, o seu primeiro dia chega e, tendo chegado super cedo de tão ansioso que tava, diante da estrutura grandiosa do Colégio Kibougamine, ele dá o primeiro passo em direção à sua nova vida. E é quando algo estranho acontece. De repente, a visão do garoto fica esquisita, como se o mundo ao redor tivesse sendo distorcido. E ele apaga, despertando numa sala de aula estranha com uma câmera, um monitor e placas de ferro fortemente parafusadas onde deveriam haver janelas. Confuso, ele sai em busca de mais alguém, já que aquele lugar parece deserto. Ele caminha pelos corredores vazios com portas bloqueadas e uma placa escrita Hotel do Desespero. Tá, mas ao ir em direção ao saguão é que o Makoto tem a feliz notícia de que não tá sozinho, se deparando com um grupo de adolescentes esquisitíssimos que ele reconhece como seus supostos colegas de classe. Tem uma apresentação geral de todos eles, daquelas que você esquece em seguida o nome de todo mundo porque é muita informação de uma vez só, e todos eles estão super confusos, ninguém tá entendendo nada que tá acontecendo. Até que um dos monitores liga, com uma silhueta estranha e uma voz caricata os chamando pra quadra. Sem muitas opções eles vão e lá se deparam com esta coisa. Esse urso de pelúcia esquisito se apresenta como Monokuma, dizendo ser o diretor do colégio, e que eles, que são os colegiais supremos, a esperança do mundo atual, ou algo assim, passarão o resto das suas vidas lá, presos no colégio, isolados do mundo exterior. Nesse momento todo mundo fica alarmado, alguns acham que é sacanagem, outros levam mais a sério, ainda mais depois do urso se explodir e reaparecer intacto depois que o Mondo, o líder de gangue, ataca ele puto pra ele parar de brincadeira. Uou! Até que a estranha criatura revela algo, que na verdade tem sim um jeito dos alunos saírem. Tudo o que eles precisam fazer é matar alguém. O prólogo termina com essa bomba que o urso desgraçado solta no colo dos estudantes e o primeiro capítulo vem trazendo as reações a isso, que obviamente são de indignação. Que porra que esse bicho maluco tá falando? Como assim matar alguém? Pois é, Danganronpa é sobre isso. Presos nesse colégio sem mais ninguém, esse grupo de alunos se vê numa situação complicada, onde a única escapatória aparentemente é cometer um ato hediondo. E bom, uma vez que ninguém tá realmente disposto logo de cara
a partir pros meios de fato, eu adoro essa expressão, conforme conversam e tentam se acalmar, o pessoal decide buscar algum jeito de cair fora. Todo mundo menos o Makoto, porque o tal do mundo nocauteia ele a troco de nada durante um diálogo. Acontece. E é a partir daqui que o jogo começa pra valer, assumindo um ar de mistério e um tom investigativo. E a boa notícia é que Danganronpa é diferente da média das visual novels por aí. Nele você não fica só lendo o diálogo o tempo todo, você pode andar pelo colégio, interagir com os diferentes personagens e analisar os cenários, os objetos conforme as situações demandam. Além de que logo no início você recebe um ID, um cartãozinho digital que permite ver os perfis dos seus colegas e as regras do colégio, que tem só umas 4, mas o urso arrombado fica adicionando mais o jogo inteiro conforme convém a ele. E eu gosto que isso podia ser um defeito do jogo, da narrativa dele, mas não, é só porque o urso é um filho da puta mesmo. Enfim, uma vez acordando do nocaute, então o Makoto se encontra num quarto. Todos os alunos recebem um próprio e logo que sai do seu, ele tromba na Sayaka, que não só é a tal da Idol Suprema, como é também uma ex-colega de escola do garoto, da qual ele tinha bastante memória, mas que duvidava muito que se lembrasse dele. Mas acontece que ela lembra sim, e não só isso, como ela se mostra muito interessada em manter proximidade com o garoto, já que a situação toda é estranha e eles meio que se conhecem. A partir disso, a menina pede para que eles sejam meio que parceiros nessa. E aqui é apresentada uma mecânica do jogo. Tirando essa ocasião específica em que ele te faz usar com a Sayaka, ao longo do game inteiro você tem a opção de passar o tempo com qualquer um dos seus colegas, conhecendo mais sobre eles, adquirindo afinidade e liberando eventuais momentos mais específicos com eles. E é claro, né, óbvio, como poderia ser diferente, que de todo esse vasto elenco de personagens, aquele que eu escolhi pra me aproximar mais do que qualquer outro foi a gótica franjuda e canalha. Que foi? Me deixa. E o jogo vai tendo várias mecânicas diferentes no seu decorrer. Tem um lance de uma máquina mono que você coloca moedas mono. Cara, que frasezinha. Que você encontra por aí pra sortear algum item e depois presentear alguém com ele, se quiser. Tem a mecânica de reação, em que você foca o diálogo em um pedaço específico do que algum personagem diz, dentre outras. Mas saindo das mecânicas, a história progride conforme o pessoal busca meios de sair do colégio sem ter que matar alguém e debate com frequência o local e quem afinal de contas está por trás dessa situação toda. Numa dessas, o nome de uma figura surge, um tal de Genocida Show, que é um serial killer que mata as vítimas com tesouras e escreve luxúria sangrenta com o sangue delas na cena. Daí eles acham que pode ser ele. Eu não sei se eu vejo muita lógica não, mas tudo bem. E em paralelo a tudo isso, duas pessoas chamam a atenção. A Sayaka, que fica ridiculamente gentil e querida com a gente de um jeito que, pelo amor de Deus, não precisa fazer o menor esforço pra perceber que essa mina é falsa pra caralho, sem condições, ela tá metendo muito louco. E a Kyoko, a grisalha bonitinha aqui, que é muito suspeita. A forma como ela não se espanta igual aos outros com as informações estranhas do Monokuma, a calma excessiva dela, essa garota parece saber de algo. Além de que ela é a única que a gente não sabe a especialidade, no que ela é a suprema de nível escolar. Mas pelo menos, apesar de toda a situação, ninguém aqui tá afim de seguir a loucura que o Monokuma falou de matar um colega pra sair de lá. Tá todo mundo colaborando minimamente pra tornar a convivência ok e buscar uma outra forma de escapar. Só que o desgraçadinho não gosta nada disso. Ele quer ver ação, ele quer ver a merda rolando. Então ele decide dar um empurrãozinho, guiando todos os alunos pra sala de vídeo e rodando pra cada um vídeo de incentivo pra querer sair de lá. Como é o caso do Makoto, que indica que a família do garoto tá em perigo e desperta o seu senso de urgência. E parceiro, como isso funciona? Na mesma hora em que os vídeos são assistidos, a Sayaka surta completamente. Ela corre e entra em pânico, respondendo desesperado o Makoto quando ele a aborda e custando muito a se acalmar. Mas esse era só o começo. De noite, na hora de dormir, ela toca a campainha do quarto dele e diz que tá com medo de dormir no próprio porque alguém tava tentando entrar lá. O que é meio contraditório. Primeiro porque as portas são, segundo o Monokuma, impossíveis de arrombar, e segundo porque se tinha alguém tentando entrar, ela não devia ter saído em seguida, pô. De qualquer forma, dada a situação e o nervosismo da amiga, o Makoto aceita trocar de quarto com ela por essa noite. E assim é feito. Pela manhã, todo mundo se reúne no refeitório. Eles tinham decidido fazer isso todo dia pra tentar se aproximar mais e formar um laço
laço de parceria, mas a Sayaka não aparece. Makoto fica nervoso e decide ir até o seu quarto para ver a menina, mas a cena que encontra... Tudo parece revirado e a Sayaka não tá lá. Ou será que tá? A Sayaka tava morta. E eu vou dar uns segundos pra você processar o fato de que o sangue é rosa. Isso aqui não é uma censura, é uma estética de Danganronpa. Eu não sei se ficou explícito, mas é um jogo meio excêntrico. A partir desse acontecimento então, e depois do choque inicial em que o Makoto até desmaia, a gente entra numa das partes mais divertidas do game: a investigação do assassinato. Acontece que pra sair do colégio, na verdade não basta apenas matar um colega, você precisa sair impune. E por isso, sempre que alguém é morto, o Monokuma permite que o caso seja investigado, que tudo seja examinado, que pistas sejam colhidas para que haja um julgamento. Só que nessa primeira morte a gente já tem um pequeno BO. A Sayaka morreu no quarto do Makoto, tornando ele o principal suspeito de tudo. Dessa forma, a busca pela verdade não é só a procura por identificar o assassino, é uma busca por inocentar a si mesmo. E fora isso, tem mais umas gracinhas aqui. Lembra do que eu falei do Monokuma ficar adicionando regras? Logo que o primeiro assassinato acontece, ele inclui algumas. De que se o assassino certo for identificado, ele vai ser punido, porém que se a pessoa errada for acusada, não só o verdadeiro culpado estará livre, como todos os outros serão mortos. E isso obviamente deixa todos nervosos, como é o caso da Enoshima Junko, a modelo suprema. Num momento de raiva, acaba tendo um destino não muito agradável. Talvez seja melhor não mexer com esse bicho. E bom, como eu tava dizendo, a investigação é bem divertida. Ela tem início conversando com o pessoal, a maioria acha que foi a gente, e logo partimos pra coisa em si. Analisando o quarto do Makoto, a gente vê um cenário de luta, incluindo uma espada que a própria Sayaka tinha dito antes pra ele pegar pra se defender, caída no chão com marcas de desgaste e a bainha danificada. No banheiro, uma faca de cozinha enfiada no tronco da Sayaka, largada no próprio sangue, com uma numeração estranha atrás de si, escrita aparentemente pela mesma. Por fim, a maçaneta da porta do banheiro arrombada como se forçassem a entrada, e as placas dos quartos do Makoto e da Sayaka trocadas. Todas essas informações são anotadas no nosso ID como munições para o julgamento, assim como eventuais depoimentos relevantes dos personagens, como a Asahina, que diz ter visto a Sayaka na noite anterior entrando na cozinha e coincidentemente uma das facas de lá sumindo em seguida. Além de uma outra pista muito importante, que é um pedaço de manga de camisa com sangue caído perto do incinerador do depósito de lixo, com uma bola de vidente quebrada no chão logo ao lado. Detalhe, a única pessoa que deveria ter acesso ao incinerador é o aluno encarregado. Uma vez então com as devidas provas coletadas, é chegada a hora. Monokuma reúne todos no elevador e os leva para a sala do julgamento. E esse talvez seja o momento de maior brilho de Danganronpa. O julgamento não é uma simples discussão que ocorre no jogo. Esse é o momento do ápice da estética e das mecânicas do game. Essa parte é muito viva. As argumentações, os cortes entre os personagens quando eles discutem e as sacadas para deixar o negócio dinâmico são interessantíssimos. O julgamento começa com um debate sem parar, uma discussão entre os personagens em que o jogador tem que identificar qual argumento dado tá incorreto e então refutar o que foi dito. A partir disso é apontada a arma do crime como a faca de cozinha. Makoto é acusado de ter pego, mas então é argumentado que quem pegou foi a própria Sayaka, para se proteger provavelmente, seguindo o raciocínio do que a Asahina nos disse. O pessoal insiste que ainda assim foi o Makoto quem a matou, mas é quando a Kyoko aponta algo, que ela percebeu no quarto dele um negócio que não faria sentido. E através de um anagrama de revelação, que eu demorei muito para entender como funcionava, porque eu não tenho a menor habilidade com jogos de qualquer tipo, é revelado que o assassino limpou o chão do quarto para disfarçar evidências
tendências do próprio cabelo, coisa que não faria o menor sentido se fosse o Makoto, já que o quarto é dele. Em seguida, o lance da maçaneta entra em cena para evidenciar a questão que mais inocentaria ele. Os quartos femininos têm tranca na porta do banheiro, mas os masculinos não. Só que a porta do Makoto tem um desnível, ela é difícil de abrir. Porém, contudo, ele sabe disso, o quarto é dele. Portanto, se a Sayaka tivesse corrido pro banheiro para fugir dele, era só ter aberto. Mas o assassino arrombou a porta, mesmo sendo um quarto masculino. E por que ele fez isso? Porque ele não sabia que era. Ele achou que esse era o quarto da Sayaka, por causa das placas trocadas. E é aí que vem a maior parte da revelação. A Sayaka não foi atacada. Ela que chamou alguém pro quarto na intenção de matar a pessoa, trocando as placas para colocar a culpa no Makoto. Ela queria incriminar ele. O problema é que a pessoa que ela chamou revidou, usando a bainha da espada para se defender e pegando a faca, arrombando o banheiro, achando que estava num quarto feminino e matando a garota. Em seguida, o assassino limpou o chão e buscou se livrar das provas, tacando tudo no incinerador, deixando por acidente cair um pedaço da manga da sua camisa. Nisso, a culpa cairia no aluno encarregado do depósito de lixo, o Hifumi, que é o boneco insuportável do jogo. Só que não foi ele. A resposta era muito mais óbvia e muito mais complicada. O incinerador foi ativado à distância por alguém com uma mira boa o suficiente para arremessar as provas dentro dele e a bola de vidente no botão de ligar. E quem foi esse? Bom, sabe o número que a Sayaka escreveu com o próprio sangue antes de morrer? Não era um número, era um nome. O nome do Leon, o supremo jogador de beisebol, um exímio arremessador. Ele nega com todas as suas forças, mas a cena toda é montada do zero no ápice do raciocínio e depois da mecânica de discussão em pânico que eu juro por Deus eu apanho igual um condenado pra lidar com, não restam dúvidas. Ele é culpado e punido pelos seus atos. A execução é um dos momentos mais marcantes do jogo, e marca o final de um capítulo. Depois do baque da morte brutal de 3 dos seus colegas, o pessoal volta a tentar ficar de boa e seguir em frente com as investigações de como sair de lá evitando outra situação dessas. Para isso, temos um novo elemento. O Monokuma conta que ao fim bem sucedido de um julgamento, o pessoal vai ter acesso a novas áreas do colégio e libera um armazém e uma sauna no primeiro andar e o segundo inteiro, onde tem piscina, vestiários masculino e feminino, área de musculação, essas partes todas juntas, mas também algumas salas de aula e uma biblioteca. O urso fala de como cada vestiário só pode ser adentrado por alguém com o ID do gênero relativo e que não pode emprestar pro amiguinho. Ok, mas é na biblioteca que a gente descobre um bagulho curioso. Além de um monte de livros e arquivos, lá nós damos de cara com uma carta do escritório do colégio Kibogamine avisando sobre o seu fechamento. Mas como assim? Como que o colégio fechou se eles foram admitidos lá? Não faz o menor sentido. E nisso, teorias começam a surgir sobre a veracidade da carta, sobre o responsável por tudo que tá acontecendo, mas nada conclusivo. Nos dias que se passam, a maior parte do pessoal segue tentando amigar. Tirando o Twink, cuja skill suprema é literalmente ser herdeiro e que se chama Byakuya, mas eu vou chamar de Gabriel com Y por motivos. Esse não quer papo com ninguém, ficando todo sombrio na biblioteca. E em paralelo a gente vê agora
gótica revelando o seu lado surtada, o que muito me apetece. Mas enfim, nesse capítulo, porém, 4 personagens recebem um certo destaque. O Mondo, que eu mencionei antes, e o Kiyotaka, que é o senhor certinho supremo, que entram numa rixa idiota que leva os dois até a sauna do primeiro andar, e eu sei o que você tá pensando, infelizmente não acaba em sair. Acaba com o Mondo entrando de roupa no bagulho e eles ficando lá altas horas pra ver quem vai sair primeiro. No final eles viram um amigo pra caralho, tá bom que seja. Mas além dos imbecis, a Chihiro, uma menina pequena, frágil e meio coitadinha, que é programadora suprema, recebe certo destaque. E também a Touko, a escritora suprema, que é uma esquisita do caralho. Gosto. Mas a Chihiro, principalmente depois do novo incentivo do Monokuma pro pessoal se matar, que é ameaçar contar segredos constrangedores deles, tá? Em que a garota, outrora nervosa, logo assume um ar determinado que surpreende o pessoal todo, decidindo se tornar mais forte no seu conceito, e a Touko principalmente depois que a Chihiro é encontrada morta. É bem bad vibe essa morte. O rolê é que a Touko acaba vendo a cena e ela tem problemas com sangue. Só que a reação da mina é bem esquisita. Depois de desmaiar e ser levada pro quarto, ela não quer mais sair de lá e fica falando coisas meio estranhas. E é o seguinte, por conta da gente ser muito pica no outro julgamento, o Gabriel vem querer entrosar e investigar junto. No caso, ele obriga a gente a investigar por ele e como o jogo não me permite socar a cara de herdeiro, eu só sigo. Encontrada no vestiário feminino, a cena do crime parece facilmente linkada aos crimes daquele assassino que tinham mencionado antes, o Genocida Show, principalmente pela escrita atrás do corpo. E eu admito, o Gabriel facilita muito a investigação. Por culpa dele, a gente descobre que apesar de não poder emprestar, aparentemente pegar IDs emprestado pode. Que todos os alunos mortos têm os seus IDs deixados na saída do colégio, ou onde deveria ser, e daí você já linka uma coisa na outra. Que o ID do Leon tá danificado e inutilizável, e que o tal do Genocida Show, além da assinatura, tinha como marca registrada crucificar as vítimas, algo que a maioria das pessoas não sabe, o que não faz o menor sentido, afinal, convenhamos, é algo extremamente óbvio, mas tá bom, o jogo eu vou fingir que passaria despercebido sim. Fora isso, a gente descobre que as coisas dos vestiários masculino e feminino foram trocadas de lugar, como se numa busca por mudar a localização da cena do crime. No meio disso tem um novo momento com a Touko em que em seu quarto ela pede desculpas pro Gabriel, dizendo que não conseguiu cumprir uma promessa deles, mas que não vai deixar a Genocida Show escapar. E bom, fora isso, por algum caralho de motivo, o colégio tem arquivos dos crimes do assassino em série na biblioteca e o Makoto roda uma análise. Mais provas são coletadas e é chegada a hora de mais um julgamento. Nesse novo tribunal, novas mecânicas são adicionadas às dinâmicas de antes, o que significa eu passando o aperto em coisas que qualquer gamer minimamente competente lidaria sem problemas, eba. O primeiro ponto debatido é a arma do crime, que pela investigação foi um peso da área de musculação do segundo andar, a partir do que o Gabriel aponta que o culpado mais provável é o tal do genocida, que secretamente seria algum deles, devido ao lance da crucificação que pouca gente saberia. E sem qualquer rodeio, ele revela que a Touko é o tal criminoso. E ela de fato é. Acontece que a mina tem transtorno de identidade e simplesmente encarna numa fodendo serial killer. E eu juro que eu amo essa porra dessa personagem, ela é o ápice do carisma. Que boneca imbecil. E aquele lance da promessa dos dois foi justamente que ela contou pra ele sobre isso e prometeu que ia se manter contida em troca dele sair com ela. Óbvio que ele não quis e cá estamos. A parada é que por mais que tudo aponte pra genocida como a assassina, não foi ela, porque os padrões do assassinato eram diferentes. A Chihiro foi morta com o peso da academia, mas a Show só mata as vítimas com as suas tesouras artesanais, as quais também usa na crucificação, o que não foi o caso. Ela foi pendurada com uma corda. Mas além disso tudo, tem um último detalhe crucial. A Genocida Show só mata homens. E nesse momento, a culpa cai para uma outra pessoa. O Byakuya, quer dizer, o Gabriel. A única outra pessoa que sabia do lance da crucificação. O Makoto aponta ele como suspeito, até porque a corda usada era na verdade uma extensão que ele usava na biblioteca. E mais algumas questões apontam ele como o verdadeiro assassino, mas algo parece fora do lugar. Tem alguma coisa errada no jeito dele de falar. Era como se ele quisesse ser acusado, mas
não é ele. Ele diz que matou a Chihiro no banheiro feminino, mas não foi isso que aconteceu. O Makoto então aponta que ela foi morta no masculino, e o cenário foi trocado pelo outro. Talvez numa tentativa do verdadeiro assassino de jogar a culpa pra alguma garota, o que até que calhou no início do julgamento, mas ainda deixava uma questão em aberto. Pra ela ter morrido no vestiário masculino, ela teria que ter entrado lá. Mas como se ela era uma garota? E é aí que vem a revelação. A Chihiro não era uma garota. E por mais que o texto dessa parte seja muito duvidoso, essa não é uma cena invalidando uma personagem trans. Não, a Chihiro de fato não era uma garota. Segura que eu já explico. Diante dessa revelação, o pessoal torna a debater a coisa toda, voltando desde o início pra tentar entender o que rolou, e é quando o Sr. Mondo, o delinquente, acaba falando um pouco demais, e tudo vem à tona. A Chihiro, ou melhor, o Chihiro, sempre foi um garoto muito frágil, muito delicado, e por causa desse seu jeito, sempre houve um receio de como ele viria a ser tratado por outros garotos, mais grosseiros, mais brutos. Por conta disso, ele assumiu uma identidade feminina pra tentar se proteger. Só que isso nunca foi ele. Ele nunca se sentiu confortável de verdade com isso. E quando o Monokuma ameaçou contar os segredos de todos, incluindo esse dele, o garoto decidiu que era a hora dele se tornar mais forte e começaria a treinar e assumiria a sua identidade real finalmente. Só que ele queria a ajuda de alguém nisso e acabou confiando no Mondo pra ser o seu treinador. O lance é que o delinquente teve um passado conturbado onde ele perdeu o irmão pelo que acredita ter sido um ato de covardia próprio. E ver essa coragem vinda de alguém tão frágil quanto o Chihiro o preencheu com inveja e ele matou o colega. Manchando o lugar de sangue, ele decidiu inverter o cenário com o vestiário feminino, usando o ID de uma das colegas mortas. Por fim, ele destruiu o ID do Chihiro para ninguém saber que se tratava de um garoto. Ele fez isso levando o objeto para a sauna, a mesma onde acidentalmente acabou destruindo o próprio naquela disputa bobinha com Kiyotaka. Quanto ao cenário esperado nos assassinatos da genocida, pasmem, foi literal só porque o cabaço do Gabriel quis deixar a investigação mais interessante e cara, é foda, ele só armou o bagulho todo pra complicar mais a vida dos outros. De qualquer forma, depois do meu sistema menos favorito do tribunal, o Mondo acaba admitindo que foi mesmo ele e enfrenta o seu destino, a sua execução. E após isso, o capítulo acaba com uma cena meio estranha, de alguém falando com Monokuma numa sala de vigilância e ele comentando que os dois estão juntos nessa. Pois bem, depois da punição do Mondo, o Kiyotaka, que tinha ficado super íntimo dele depois do momento gostoso dos dois na sauna, fica em estado catatônico. Por conta disso, o Hiro, o Vidente Supremo, assume, entre aspas, a liderança, o que não é lá muito boa ideia. Agora que a gente sabe a verdade sobre a genocida, ela não se contém mais em mostrar esse lado perturbado, o que muito me diverte. E tal como da última vez, pós-julgamento, um novo andar da escola é liberado e nós partimos para investigar. No terceiro andar tem mais salas de aulas vazias, uma sala de jogos que deixa a minha princesa gótica apostadora animadíssima, com revistas e mangás que infelizmente não são atualizados conforme a publicação, por algum motivo, um caminho extenso até um laboratório de física gigantesco com máquinas colossais e uma câmerazinha de anime, ao que o Monokuma aparece pra falar que a enorme máquina no meio é uma máquina do tempo, o que deixa o Kiyotaka esperançoso de voltar e salvar o mundo. Mas na verdade era mentira, o negócio é só um purificador de ar comicamente grande.
O urso é meio filho da puta, eu acho que deu pra perceber. Ainda no laboratório tem um grande armazém de equipamento para pesquisa, uns produtos químicos, mas nada que brilhe muito os olhinhos. Saindo do laboratório e retornando pelo caminho extenso, tem o que parece ser a entrada de um coliseu. Mas é só a sala de artes, com várias pinturas e esculturas de estilos diferentes, como essa desse urso feio, horroroso, mocorongo. Mas é entrando no armazém da sala de artes que a gente encontra algo curioso. Em meio a vários equipamentos para pintar, esculpir, construir, tem uma foto no chão. E pegando ela, vemos uma cena impossível. O Mondo, o Leon e o Chihiro juntos, num momento divertido e amigável, numa sala de aula com as janelas sem as placas de ferro. Quando diabos essa foto foi tirada? Como? Por quem? Em uma expressão em voz alta de confusão, o Makoto é interrompido pelo Monokuma, que toma a foto dele dizendo que aquilo é um segredo, e indo embora. Atordoado, o menino volta pro refeitório no primeiro andar. E vocês lembram que o pessoal tem um combinado de se reunir lá? Então, tirando o Gabriel, que é alérgico a gente, o combinado se manteve. Mas nesse dia em específico, a Asahina não tava lá pela manhã. Agora, porém, ela aparece e o Makoto decide perguntar o que rolou. E no começo ela não quer contar, mas o pessoal decide puxar uma reunião para apresentar as descobertas do andar novo. Nessa reunião, a gente descobre que a câmera lá era do Hifumi, mas que ele tinha perdido no primeiro dia. E que ela só armazena 5 fotos. Daí, como ela sujou, ele não quer mais e a Celeste a pega pra si. Tá. A Hina conta que a enfermaria que tem no primeiro andar agora tá finalmente destrancada. E o Makoto então conta da foto pra todo mundo, criando uma dúvida. Como afinal essa foto existe? Em que momento ela teria sido tirada? Ninguém sabe dizer, mas é em meio a isso que a Celeste confronta a Hina sobre o que rolou pra ela tá meio esquisita nesse dia. E nessa hora, mesmo meio insegura, receosa de ser tirada pra doidinha, ela vai e conta que viu um fantasma na noite anterior. Que ela decidiu ir furtiva no refeitório pra comer umas rosquinhas porque tava ansiosa com o que tava rolando, o que ela nem ia conseguir fazer porque o refeitório fica fechado de noite, e acabou ouvindo um barulho da área de banho, indo até lá e vendo o fantasma do Chihiro. Todo mundo fica confuso e meio em choque, mas decide ir lá pra confirmar. Só que o que eles encontram não é exatamente isso, e sim um programa chamado Alter Ego, uma inteligência artificial programada pelo Chihiro num notebook que a gente encontrou na biblioteca do segundo andar e eu acabei esquecendo de comentar sobre. Na hora o notebook parecia quebrado, mas pelo visto o garoto conseguiu consertar em segredo e programou essa IA com seu próprio rosto e personalidade para tentar desvendar documentos criptografados que tinham originalmente no notebook e descobrir através dele os segredos por trás da escola e de toda essa situação. E é isso que o Alter Ego tá fazendo até agora. Nessa hora, ao ouvir tais palavras, o grupo de estudantes sente pela primeira vez desde a chegada naquele lugar estranho e macabro, algo que eles nem sabiam que poderiam sentir de novo: esperança. Eles pedem para que ele continue e, receosos de que o Monokuma descobrisse pelas câmeras da escola se o levassem para algum outro lugar, decidem mantê-lo lá mesmo e pedir para que gritasse se alguém tentasse tirá-lo do lugar. Só que como os quartos são à prova de som, a Kyoko se dispõe ao risco de dormir com a porta semi-aberta pela noite, para garantir que ouviria caso algo acontecesse. E bom, ainda nesse mesmo dia, tal como das outras vezes, o Monokuma vem de novo com o lance de incentivo. Dessa vez, porém, algo mais simples. Ele leva todo mundo pra quadra e oferece uma quantidade enorme de dinheiro. Ninguém liga muito não. Dessa forma o dia segue, nada em comum nessa noite, até que no dia seguinte o Kiyotaka, que segue esquisitão e deprê, vem até nós e pede pra ver o Chihiro. Meio a contragosto, porque a Kyoko tinha dito pra não ficar desperdiçando o tempo do Alter Ego com bobagem, a gente vai lá. O jogo me obriga a mentir pra ela sobre, é legal? E entrando no programa, o rapaz decide colocar pra fora o que tem guardado. Ele se sente culpado pelo que o mundo fez com o Chihiro, já que eles tinham virado parceiros, e quer saber se o garoto perdoaria a eles pelo que aconteceu, se perdoaria a ele por não ter impedido o episódio. Nessa hora o programa não só o desculpa em forma de Chihiro, como assume a forma do próprio Mondo e o incentiva a seguir em frente, a não guardar pra si a culpa de algo que não foi ele que fez. Ele tira o peso das costas do Kiyotaka, que vira o super grisalho Jin pelo visto.
Enfim, ele se recupera e fica meio loucão, mas no bom sentido, aparentemente. Nisso, a Kyoko aparece, dá um esculacho no moleque por ter ido lá sem permissão e fica por isso o dia. Nesse meio tempo tem um BO meio bobo que o imbecil do Hifumi tava querendo meter no notebook, sim, isso mesmo que você ouviu, e a Kyoko fala pro alter ego gritar se ele chegar perto de novo. Tempo livre, eu passo um tempo com a genocida, porque fé nas malucas, e com a grisalha que tá começando a ter interesse na gente. Olha só. Dia seguinte, o Gabriel e a doidinha ficam sabendo do alter ego e ele fica emborradinho da gente não ter contado. Quero que se foda. Mais tempo livre, eu penso em passar com ele, mas ele é um babaca do caralho e eu mudo de ideia. Vou na Sakura, a lutadora suprema, e a gente toma chá juntos. Que coisa gostosa, eba. De noite, o Makoto é levado pelo Hiro pra área de banho junto dos outros. E lá, a gente descobre que o alter ego sumiu. Alguém pegou ele. A Kyoko diz que não foi o Hifumi, o Kiyotaka e nem o Monokuma ou alguém estranho, porque senão a Yae teria gritado, mas é óbvio que ninguém admite ser o culpado. Frustrados então, todos vão dormir pretendendo fazer uma busca no dia seguinte. No dado dia, porém, a Celestia é atacada na sala de jogos. A gente não vê o que aconteceu e tudo o que ela sabe dizer é que foi um louco misterioso que a acertou com um martelo da justiça número 1 quando a pegou seguindo ele pra ver o que tava fazendo. E também que ela ouviu sequestrar o Hifumi, algo que a garota inclusive conseguiu fotografar com a câmera de antes. É definitivamente misterioso. Com essa informação, então, a gente sai em busca do nosso colega, o encontrando ensanguentado na biblioteca com um martelo número 2 no chão, tendo sido atacado pela mesma figura. Levamos as duas vítimas pra enfermaria, a história dele bate com a da Celestia e todo mundo, menos o Hifumi, sai em busca do criminoso. A parada é que já na saída a garota vê uma sombra indo pro segundo andar, então o pessoal decide se separar pra procurar, mas não demora muito pra um grito ser ouvido do terceiro. A Celestia tinha subido e viu o cara de novo. Acontece que antes mesmo da gente ir atrás, o Hifumi grita na enfermaria, e quando descemos pra ver... O Monokuma anuncia a morte dele e a hora da investigação começa. Logo de cara, o martelo número 3 é visto no chão. A Sarina entra em choque e o Makoto decide contar pros outros colegas enquanto ela e a Celestia ficam por lá. Mas enquanto os busca no terceiro andar... Como se fosse uma brincadeira de mau gosto, o Kiyotaka também tá morto pelo martelo número 4. O Makoto conta do Hifumi e eles partem pra enfermaria, mas logo no início do caminho, a Celestia aparece e conta que foi no banheiro com a Sarina. E quando elas voltaram, o Hifumi tinha sumido. Dado o acontecimento, todo mundo corre de volta pra sala de equipamentos onde o Kiyotaka tava, e ele também sumiu. Ah, não repara na Toko, ela tá no chão porque ela desmaia com sangue. Discussões sobre o que tá rolando começam e a suspeita vai logo pra Kyoko e pro Hiro, os dois únicos que não tinham álibi pra situação, já que o restante do pessoal tava junto o tempo todo. De qualquer forma, a gente parte em busca dos corpos, indo parar na sala de pintura onde, por algum motivo, o armazém tá trancado. Contudo, entretanto, não é muito depois que a gente volta pra lá a chamado dos nossos colegas e encontra os dois corpos, ao que um novo anúncio de cadáver encontrado é feito pelo Monokuma e o arquivo da vez é entregue a nós. Agora sim, a investigação. E meus queridos, essa aqui é pegada, hein? Diferente dos outros dois casos, aqui não só temos duas vítimas, como o culpado pelos assassinatos interferindo em tempo real no caso, movendo os corpos pelas nossas costas. E na verdade, antes da investigação começar de fato, uma outra coisa acontece. A Sarina por algum motivo coloca a cabeça do cara mais nojento da escola no colo, em piedade, e a gente vê que ele ainda não morreu. Sabe como é? Coisa ruim demora pra morrer. E em seus últimos suspiros, ele tenta falar o nome do culpado. Yasuhiro? O Hiro? Foi ele que fez isso? A suspeita é gigantesca e muito bem fundada, mas vamos investigar antes. E pois bem, durante a investigação, muitas provas são coletadas, um lençol de vinil embaixo do corpo do Kiyotaka, provavelmente usado para mover ele da sala de equipamentos para lá, o estranho fato dos óculos do Hifumi estarem limpos agora, sendo que antes estavam manchados do próprio sangue, um carrinho que o Makoto jurava ter visto na sala de equipamentos, agora nessa, além da informação
informação de que só dá pra trancar a porta do armazém de artes por dentro. Então, como que tava trancado antes só com os dois lá? Estranho. E bom, como o Hiro não dá as caras, a gente decide entrar no quarto dele. E lá encontramos um monte de projetos para construção da roupa do assassino. E sendo chamados pelos outros colegas, enfim encontramos o dito cujo no armário da área da piscina vestindo a tal fantasia. Aí é foda. Mas ele jura que não sabe o que rolou. É só que curiosamente a fantasia foi parar nele e aliás só cabe nele e mais ninguém. Risos, risos. A desculpa do cara é que ele recebeu um bilhete de alguém falando que achou uma passagem pra fora da escola e chamando ele pra ver às 1 da manhã. E daí ele acreditou, mas foi drogado e acordou agora na fantasia. Sem o bilhete. Pode crer. Ah é, a essa altura a Kyoko aparece, mas a culpa tá muito no Hiro e é improvável que foi ela. Ela vai com a gente até os corpos e a gente encontra um bilhete igualzinho ao que o cara falou nas roupas do Hifumi, mas com o horário das 6 horas e ainda um pedaço dele na mão do Kiyotaka. Beleza, e finalmente chega a hora do tribunal. O tribunal dessa vez é tão extenso quanto a investigação. Toda a situação tá muito confusa e muita coisa precisa ser esclarecida. O primeiro ponto relevante trazido é que, de fato, a roupa de robô parece ter sido feita pro Hiro, provavelmente para incriminá-lo. Mas antes voltamos à questão dos corpos serem movidos, com o Makoto falando que o do Kiyotaka foi com o carrinho e o lençol de vinil. Nessa hora, porém, o pessoal duvida, porque o carrinho em questão era para mover esculturas e devia estar na sala de artes desde o início. Ao que a gente cai numa discussão em pânico, aquela mecânica que o amigo de vocês aqui não tava sabendo passar por nada nos outros julgamentos. E pra piorar ainda, novas complicações foram adicionadas a ela, só pra me fuder legal. Porém, venho agora feliz em comunicar que depois de sofrer muito, falhar umas 3 vezes, procurar em outros vídeos como passava e não entender ainda assim, eu fui lá e usei o meu cérebro lisinho de peito de frango e consegui compreender o que a foda estava fazendo de errado. Eu declaro que aprendi como funciona a porra dessa mecânica. E eu tenho muito orgulho disso, obrigado. By the way, tudo isso foi só pro Makoto falar da marca que a roda do carrinho deixou. Não sei qual foi a necessidade. Nisso tentam falar que foi o Hiro empurrando com a armadura, mas o argumento cai por terra porque a gente viu na hora lá na piscina que não só não dá pra se mover direito com a roupa, como não dá nem pra tirar ela sozinha. Então não teria como. O julgamento segue e outras questões são puxadas, como a de que talvez os martelos tenham sido usados na ordem errada para confundir a gente com os números. E isso é confirmado pelas horas dadas nos bilhetes, como a do bilhete que era do Kiyotaka, mas estava na mão do Hifumi, que batia com a hora do relógio quebrado dele. E também uma outra questão que vem para explicar como ele e o Hifumi foram movidos e ainda por cima explicar melhor o caso, mas ao mesmo tempo também para complicar ele mais. Vocês lembram que o aviso do Monokuma dos mortos só tocou quando a gente encontrou o Hifumi na enfermaria e ele e o Kiyotaka juntos na sala de artes? Por que então ele não tocou quando a gente encontrou o corpo do Kiyotaka só? Então, na verdade, ele tocou sim. O aviso que tocou quando a gente entrou na enfermaria era do pessoal encontrando o Kiyotaka. O Hifumi, na verdade, tava vivo nessa hora. O que é meio óbvio, na verdade. Vocês lembram que ele chegou a falar no colo da Sarina naquela outra hora, pô? E quando a gente entende isso, o caso inteiro dá um twist. O Hifumi tava envolvido na situação. Ele matou o Kiyotaka, ajudou a incriminar o Hiro e nesse momento se esgueirou quando todos saíram da enfermaria e esperou o momento certo pra mover o Kiyotaka pra sala de artes. O lance é por que ele fez isso? E ao passo em que a princípio as coisas indicam que ele é o único verdadeiro assassino, isso entra em conflito com o fato de que ele foi morto também. Ele não era o único, ele tava junto de outra pessoa. A parada é que não faz sentido, afinal o Monokuma disse previamente que não compensa ser cúmplice, porque só o assassino verdadeiro sai da escola com vida. E é aí que vem o pulo do gato. A ideia não era ser cúmplice, mas sim os dois envolvidos matarem uma pessoa a cada. Assim, os dois sairiam como assassinos juntos. O Hifumi matou o Kiyotaka com as instruções da outra pessoa e se dispôs a ajudá-la com o seu assassinato. O que ele não sabia é que ela pretendia matar a ele no final. E bom, juntas de outras provas mais pontuais, todas as questões são colocadas no lugar. O Hifumi agiu com outro alguém, matou o Kiyotaka e fez de tudo para incriminar o Hiro, mas foi traído e morto pela pessoa no fim. Mas e aí? Quem que foi essa pessoa? Bom,
Pra minha não muito alegria, a culpa cai na Celestia. Ela e o Hifumi foram os únicos que viram o robô, os únicos que foram atacados além do Kiyotaka. Tudo o que ela disse distanciou a gente dos locais importantes nos momentos-chave, e nesse momento eu crinjo um pouco com o jogo. Porque o argumento final dado pela mina é que ela disse na hora que viu o Hifumi que desse jeito todos morreriam assim como eles. E a mina é tirada pra Cristo porque, como assim eles? Ela não deveria saber que o Kiyotaka tinha sido morto ainda. Mas tipo, cara, eles é tão vago. Ela podia muito bem estar se referindo aos colegas mortos nos outros capítulos. O argumento é muito fraco. Mas ela não rebate. Ela entra num modo defensivo, passivo-agressivo, muito linda. Ai, ela é tão linda. E no fim, todas as provas passam a apontar pra princesa. Ela surta lindamente porque ela é linda. E como última prova, outra coisa meio ridícula é apontada. Vocês lembram que o Hifumi falou o nome do Hiro antes de morrer? O lance é que ele sempre chama todo mundo pelo nome e sobrenome, coisa que eu nunca percebi porque eu não gosto do personagem. E pra explicar essa situação, já que ele não falou Celestia, todo mundo decide forçar a mina a falar o dead name dela, o nome que ela não gosta. Acontece que Celestia é um nome adotado por ela, e portanto verdadeiro, transfóbicos. Brincadeira, ela não é trans. E o nome de fato da mina é Taeko Yasuhiro, que bate com o que o outro lá tava falando. Por que caralhos que ele não falou Celestia, que é o nome que todo mundo conhece ela? Porque esse jogo é ridículo às vezes. E não dá outra. Não importa o quão linda e inteligente ela seja e o quanto ela mereça sair, poxa, olha o plano elaborado que ela bolou, ela tão esperta e linda, ela assume tudo no final. Antes da conclusão, ela admite que foi quem roubou o alter ego, que usou ele pra convencer o Hifumi a ajudar no seu plano, que só fez tudo isso porque não suportava mais nem esse lugar nem a gente. Ela dá a chave pro armário que o notebook tá e parte pra sua execução. E aqui eu fiquei profundamente chateado. A Celeste, ela é, porra, a melhor personagem da porra do jogo, né? Qualquer pessoa sã sabe disso. E por isso eu admito que eu desanimei e eu desisti de jogar o jogo. Vocês vão ter que me perdoar, mas eu vou parar o vídeo por aqui. Mentira! O capítulo, porém, como se já não fosse imenso, não acaba aqui. No momento mais tarde, o Makoto e a Kyoko fazem um voto de confiança porque eles dois estão muito dedicados na busca por sair e estão com as ideias batendo. E é quando ela conta de uma passagem secreta que viu no banheiro masculino na hora da investigação. O garoto então vai conferir e dá de cara com essa sala, cheia de arquivos do colégio e com um bilhete escrito: "Você não deve sair desse lugar." Mas antes que possa verificar qualquer coisa, ele desperta no mesmo lugar, mas todos os arquivos sumiram. Ele decide ir pro quarto, já que é tarde da noite, mas acaba ouvindo um barulhão da quadra. E quando vai pra lá, ele escuta a conversa dos dois e descobre que esse tempo todo a Sakura era uma espiã do Monokuma. Se entender o que aconteceu na noite anterior, o menino Makoto segue pra mais um dia. Agora o refeitório parece terrivelmente vazio. O garoto fica apreensivo perto da Sakura, mas decide esperar por um bom momento pra perguntar sobre. Durante o café a gente tem um top cenas em que o Hiro, o cartomante supremo, o maior vidente da história do Japão, quiçá do mundo, diz ter uma porcentagem de acerto de 20 a 30% nas suas previsões.
Cara, eu não sei se o jogo tá tentando alfinetar cartomante ou o quê, mas porra, imagina o pior. De qualquer forma, novo andar desbloqueado. Vamos ver? Sala de processamento trancada. Sala do diretor trancada. Porra, aí não libera o andar então? Salas de aula sem nada, tá produtivo. Sala de música, mas daí só tem um piano? Sala do piano então, né? Sala dos professores, que é isso? Novamente uma foto. Nela, a Sayaka, o Hifumi e a Celeste aparecem. De novo, com uma intimidade que nunca houve tempo pra ser construída. E com as janelas livres das barras de ferro. Pra surpresa de ninguém, a bosta do Makoto faz questão de exclamar em voz alta sobre e chama a atenção do filho da puta do urso de merda e o arrombado pega a foto. Desculpa a exaltação, mas eu me estresso às vezes com esse jogo. E por falar em estresse, esse capítulo foi de longe o pior ao meu ver. O primeiro motivo foi essa ceninha em que tipo, tá, com a outra foto lá beleza, a gente não sabia que o Monokuma ia ouvir e aparecer pra pegar, mas aqui o moleque já tava ciente, ele podia tentar esconder pra mostrar pros outros. Até porque ele é o único que viu as fotos. Tá todo mundo acreditando na palavra dele, ele não tem prova nenhuma do bagulho. Porém, a coisa que mais me frustrou aqui foi o voto de confiança dele com a Kyoko. Quando a gente entra na sala do piano, ela pergunta se ele foi na sala secreta e ele conta o que rolou. Ela nem esquenta porque aparentemente a memória da mina é fotográfica e ele pergunta o que ela achou do bilhete que tinha lá, ao que ela responde que tá investigando o que encontrou pra tentar chegar numa conclusão. Maravilha! Nessa hora, ela fala: ok, eu te contei sobre a sala secreta e mais ou menos em que pé tá a minha investigação. Agora, eu percebi que você também tá guardando informações. Me conta. A informação em questão é o lance da gente ter visto a Sakura na noite passada. E tá bom, o Makoto tava querendo primeiro falar com a mina pra entender, pra ouvir o lado dela antes de falar com os outros sobre. Beleza, justo. Só que porra, ele fez um voto de compartilhar as coisas com a Kyoko. E mais, ela não é alguém inconsequente. Se ele falasse pra ela não fazer nada quanto a isso, ela entenderia e poderia até ajudar a lidar com a situação. E nisso, como um bom jogo de escolhas, a gente recebe as opções de contar pra ela sobre ou manter segredo. Bacana. A primeira opção não funciona. Você aperta pra falar, ele pensa, putz, se pá não, hein? E a gente é obrigado a esconder a verdade da Kyoko, o que deixa ela ofendida porque significa que a gente não confia nela e faz a mina ficar puta pelo resto do capítulo. Legal, foda-se então a escolha, né? Porque tipo, no anime é o próprio Makoto, ele vai lá e decide por si mesmo que não vai falar pra ela e beleza, depois lida com a situação. Aqui não, o jogo me dá a opção de contar pra ela, eu escolho essa opção e daí ele fala, putz, na verdade não dá, hein? Cara, zoado, sabe? Parece eu narrando RPG. Eu não sei mestrar RPG, eu sou péssimo em lidar com as situações quando elas fogem do meu controle. By the way, também tem um laboratório de química com nutrientes, solventes e veneno no quarto andar. Eba. Mas bom, depois disso tem um novo momento com o Alter Ego, em que ele diz que enfim conseguiu descriptografar as paradas. E o que a gente descobre disso é que o colégio Kibogamine tinha esse projeto de isolar alunos do resto do mundo. O que tá rolando aqui não é uma obra de um criminoso sequestrador, é ação na verdade dos próprios responsáveis da escola. E o motivo para isso acontecer foi um incidente gigantesco, a mais desesperadora, maléfica, monstruosa tragédia da humanidade. Eu tenho sérios problemas com os nomes que Danganronpa inventa, eu vou chamar de A Tragédia. A tragédia foi algo tão terrível que obrigou o colégio a fechar, ao que o escritório administrativo do mesmo criou esse plano de isolamento. A única parte estranha é esse incentivo para os alunos se assassinarem. E além disso, tudo indica que o diretor do colégio é de fato o impostor, o responsável pelo que tá acontecendo com eles. E a gente vê que a Kyoko fica bolada com a palavra diretor por algum motivo. De qualquer forma, nos dias que se passam, a gente vê a Sarina ficando meio engraçadinha com o Makoto, estão começando a notar que o maluco não é só um saco de batata, ele tem uma certa competência. A gente vê também a Toko toda tarada parecendo que quer comer a menina do nada, sem contexto algum, tá bom, tá certo, claro. Aproveitando o destaque nela, eu passo um tempo com a Sarina, ela parece meio xoxa de não tá mais podendo competir nos lances de natação, o Makoto dá uma animada nela. Depois eu decido passar um tempo com o Hiro e ele vê o futuro do Makoto e diz que tem 20% de chance dos filhos dos dois terem a mesma mãe. Calma, o quê? Porém, a gente nem tem tempo direito pra pensar nisso, uma vez que na sequência, sem mais nem menos, o Monokuma convoca todo mundo pra quadra e revela a todos que a Sakura realmente é uma espiã dele. E esse evento marca o desandar do restante do grupo, quando finalmente parecia que só tinha sobrado gente que não tinha a menor chance de tentar alguma loucura, vem essa bomba. Ela não nega, mas declara na frente de todos que não vai mais obedecer ao Monokuma.
Monokuma, e que vai no lugar disso encontrar ela mesma um jeito de derrotá-lo. O problema é que a essa altura ninguém mais confia direito nela. O pessoal briga, a Sarina tenta defender e acaba tretando com o Gabriel e com a Toko barra com a genocida. A Kyoko perdoa a gente é o caralho, ela perdoa o Makoto por não ter falado das situações pra ela porque ela entende o motivo e juntos eles falam com o alter ego. E a pedido do mesmo o levam até a sala secreta conectando a internet da escola. Um ato arriscado caso Monokuma percebesse, mas que poderia resultar em muitas informações relevantes. As coisas até parecem que tem alguma esperança, até que a Sarina nos chama na frente da sala de jogos. A Sakura bloqueou a passagem com uma cadeira e tá lá imóvel, sem falar nada. Mas é quando o Makoto quebra o vidro e move a cadeira de lugar, permitindo a entrada, que a verdade cruel vem. Esse caso é talvez um dos mais interessantes do jogo, porque a morte da Sakura é um assassinato de sala fechada. Ela foi morta aparentemente por alguém, já que tem pancadas na sua cabeça, mas ao mesmo tempo ela foi fechada na sala de um jeito que só se poderia fazer se a pessoa que fechou ficasse pra dentro. E eu vou dizer, a parte da investigação é bem legal. A gente descobre que ela sofreu 2 pancadas na cabeça, mas que também tinha vomitado sangue por algum motivo. Encontra atrás dela os pedaços estilhaçados de uma garrafa onde ficava um mini Monokuma segurando uma peça de xadrez, sangue perto de uma estante de revista, marcas de mão no armário, uma garrafa de proteína com vidro embaixo, a informação da Sarina de que a Sakura ia pedir pra falar com os 3 que estavam suspeitando dela pra se explicar, o depoimento do Gabriel e da Toko de que se recusaram a encontrar com ela, o depoimento suspeito do Yasuhiro de que ele também não foi, e mais uma extensa análise do laboratório de química que indica que alguém mexeu na parte de veneno, além de que a gente encontra pó de veneno no tênis da Sakura. Ok, interessante. Todo o lance do veneno e da sala fechada apontam para suicídio, mas a parte das pancadas na cabeça e sinais de briga, além do depoimento da Hina, implicam a possibilidade de assassinato. E cara, esse caso é bem interessante, mas sendo franco, o julgamento foi um saco. O julgamento desse quarto caso é desnecessariamente longo e exprime muitos dos maiores problemas de Danganronpa, que acontecem em menor escala nos outros capítulos. Primeiro, quase tudo parece que é o Makoto que tem que explicar. Os personagens não podem chegar e falar, olha, foi isso que rolou aqui. Eles têm que falar, ó, tô sabendo que rolou um negócio aqui, não foi, Makoto? Fala pra eles, vai. Quase tudo, raríssimas exceções, algum personagem só chega e fala logo. Fora isso, vira e mexe o pessoal entra numas etapas puta desnecessárias da discussão. Tipo quando o Gabriel quer falar de umas pegadas deixadas no laboratório e em vez dele falar, seguinte, as pegadas eram de tênis, só o Makoto e mais uma pessoa usam tênis. O Makoto não é que eu vi que o dele é maior, então é a outra pessoa. Tem 1 minuto e meio de enrolação, mais a mecânicazinha de escolher o item certo, ao que a própria pessoa se identifica e ainda tem mais 2 minutos de confirmação. Sabe, não precisa disso. É 1h30 de julgamento para um negócio que podia ser explicado decentemente, sem correria, num timing confortável, agradável e divertido pro game em uns 40 minutos. Por fim, a mecânica do ápice do raciocínio é uma parte que me frustra com uma certa frequência, porque é muito pegadinha. Por exemplo, nesse, dentre os acontecimentos a gente descobre que a Toko se escondeu no armário da sala de jogos, foi ela que deixou as marcas de mão lá. Só que na hora de montar a gente tem essas 2 opções. Convenhamos, qualquer uma pode ser ela saindo e a outra ela entrando. Inclusive parece muito mais que ela tá entrando aqui, de fininho, e saindo aqui mais de boa. Mas não, é o contrário e eu tive que perder essa hora, também porque eu não sou lá muito bom no geral, só porque o jogo deixou isso muito confuso. Fim da minha reclamação. Mas bom, no final das contas, depois de muita enrolação, a gente descobre que apesar de tanto o Yasuhiro quanto a Toko terem de fato atacado a mina, foram eles que golpearam a cabeça dela, meio que numa legítima defesa desnecessária, porque ela tava de boa, mas eles entenderam errado. Quem realmente levou o veneno pra matar ela foi a Sarina, a sua melhor amiga, que num ato de revolta por tudo que tava acontecendo, decidiu matar a amiga e colocar a culpa em algum dos 3 que ficaram contra ela. Assim, todos morreriam e ela teria um certo
certo tipo de vingança meio esquisito. Só que não, a verdade é que não foi isso que aconteceu. Isso é o que ela queria que acreditassem. Na realidade, a Sakura de fato tirou a própria vida. E quando a Hina descobriu isso e leu a sua carta de despedida amargurada, ficou tão desolada e nervosa novamente com aqueles três que armou tudo isso para que votassem nela no final de tudo e todo mundo morresse. Essa era a sua vingança. Mas o pessoal descobre a verdade e ninguém é morto. E a única coisa satisfatória desse julgamento é que o Gabriel quebra a cara e fica todo humilhado porque ele tinha certeza que tinha sido ela porque não quis pensar do ponto de vista empático da coisa, já que segundo ele mesmo, empatia é coisa de otário. Se fudeu e eu sorri um sorriso bem largo. O julgamento acaba e uma vez ninguém ficando puto com a Hina, porque geral entende a motivação dela, o Monokuma revela que a carta de despedida que ela leu era falsa, e na verdadeira a Sakura pedia para que a garota perdoasse os outros, pois eles são todos seus preciosos amigos. O filho da putinha ainda deixa escapar uma parte da carta em que a mina fala que ele parece ter feito algo com os corpos deles, mas é claro, não lê além disso. Para terminar com chave de ouro, ele diz: poxa, fiquei tão tristinho que não teve ninguém para executar nesse julgamento. E se eu disser que na verdade tem? Meus queridos, esse tempo todo ele sabia do alter ego. E de repente, lá se foi a nossa maior esperança. Por fim, para concluir o capítulo de fato, o menino Makoto acorda de noite sendo chamado pela Kyoko. Ela fala para ele encontrá-la na sala de processamento e depois de ser pego pelo Monokuma e tomar um esculacho, ele é abordado por ela novamente. Nessa hora, na calada da noite, a garota se aproxima e diz em seu ouvido: この学園に潜む16人目の超高校級の絶望と呼ばれる女子高校生。戦場袋に気をつけて。 E bom, depois de ser mogado no fim do julgamento anterior, o Gabriel baixa milimetricamente a bola e decide colaborar com todo mundo na investigação do novo andar. Nele, a princípio, a gente encontra mais salas de aula sem nada em particular, mas então... uma sala completamente caótica, com as mesas e cadeiras reviradas, sangue pra tudo quanto é lado e marcas de giz em forma de pessoas no chão. Lá o Monokuma aparece e diz que apesar das suspeitas do Makoto e do Gabriel que estão lá, a situação daquela sala não é culpa dele. Ele só deixou como já tava antes. E como é do seu feitio, vai embora sem dizer mais nada. Saindo de lá, a gente vê uma porta trancada para um laboratório de biologia escrito carne. Ok, fora isso, a gente dá de cara com um dojo que parece ter uma área aberta pro lado de fora, mas que é só uma emulação, não é de verdade. E por fim, um grande jardim com esse mesmo aspecto, com um galinheiro com 5 galinhas, um pequeno armazém de ferramentas e uma planta gigantesca, que o urso disse chamar Flor Monokuma e que vai jantar qualquer um que tiver moscando. E também tem irrigadores que regam as plantas toda manhã às 7h30, lembrem disso. Pela noite a gente volta pro refeitório pra compartilhar as descobertas com todo mundo, eu não sei como é que eles demoraram o dia todo pra ver só isso. A gente confirma algo que não tinha percebido antes, que é que o 5º andar é o último do colégio. A Touko mostra que encontrou uma faca de sobrevivência numa das salas de aula e o pessoal todo diz pro Makoto ficar com ela porque ele é o menos suspeito de lá. E a pauta da sala destruída é colocada na mesa. A Kyoko sugere que talvez a tragédia de nome extenso tenha acontecido lá e o Gabriel concorda. Por fim, uma situação acontece. Como o Gabriel decidiu colaborar com geral, ele acha que tem algum tipo de autoridade, porque ele é um imbecil prepotente, e aponta que a Kyoko tá devendo uma satisfação, porque até agora ela não contou do que ela é suprema de nível escolar, o que de fato ela não contou. Mas a resposta dela é que ela não pode contar porque ela não se lembra. A garota diz que não tem memória sobre isso e por mais que pareça que pode ser verdade, o verme não se satisfaz.
tomando a decisão de confiscar as chaves do quarto dela para que ela fique sem acesso e não possa dormir até contar a verdade, uma vez que uma das regras é que só pode dormir no próprio quarto. E por mais que ele não tenha poder algum para fazer isso, ninguém se opõe bastante, a menina aceita, entrega e depois vai embora. Legal. Na sequência, o Monokuma aparece do nada, puto possesso, falando que alguém roubou algo dele, não dizendo o que é e caindo fora. Pode crer, e assim o dia acaba. Na madrugada, a Kyoko toca a campainha e chama o Makoto pra área de banho, onde revela que foi ela quem roubou a coisa do urso maldito. E essa coisa é uma chave vinda direto da sala do diretor. E aqui você talvez se pergunte, ué, mas a sala do diretor não estava trancada? Pois então, eu acabei deixando de fora, mas na carta de despedida da Sakura, ela disse que mesmo morta ainda teria uma retribuição. E aqui a gente fica sabendo que antes de tirar a própria vida, ela quebrou a porta para que os amigos pudessem descobrir os segredos de lá. E foi justamente isso que a Kyoko fez naquela hora que chamou a gente no meio da noite. Ela usou uma Makoto de distração para poder entrar na sala, onde descobriu sobre a Mokuro, quem ela acredita ser o impostor, e onde conseguiu a chave. Agora ela pede de novo pro garoto distrair o Monokuma para que ela descubra o que essa chave abre afinal. E mesmo relutante, ele aceita. A menina então entrega uma carta dizendo para que abra se algo acontecer com ela. E eles partem para a missão. O Makoto vai lá, chama o urso, mete um louco, dá uma enrolada nele e torce pra ser o suficiente, voltando logo pra cama. Beleza, no dia seguinte, a Kyoko some. Ela não dá sinal no refeitório pela manhã e o Monokuma aparece parecendo que sabe de algo, mas não contando nada, sabe como ele é? No tempo livre então, eu tentei buscar por ela, mas nem sinal da dita cuja nos mapas do game. Dessa forma, eu optei por dar enfim uma chance pro Gabriel, já que ele tá menos pau no cu. Mas pro meu azar, porém, é só menos mesmo. Ele segue um otário do caralho que acha que é alguma coisa porque tem sangue nobre, que traduz pra família rica com provável passado sujo. Pelo menos ele tem consciência de saber que as pessoas não têm as mesmas 24 horas. Depois, como o elenco tá escasso, eu fui de novo na Asahina, que chamou o moleque pra ir na piscina, mas daí ficou com vergonha dele ficar encarando ela, mas decidiu ir mesmo assim, enfim. Fato é que mesmo com esses rolês, nesse dia em específico, o Makoto tava se sentindo meio estranho, meio febril. De noite então, ele se sente muito mal, tanto é que vai dormir mais cedo do que o comum. Mas durante a madrugada... 僕は全部知っているはずだ。僕の目的はここに残ることなんだ。なんて何を。 Ele cai de novo no sono. E pela manhã tromba com a Asahina no refeitório. Ela comenta que ele foi dormir cedo e que todo mundo ficou preocupado que o garoto não atendeu a porta quando tocaram lá. E que além disso, geral passou a madrugada acordado. E ao questionar o motivo, ela o chama pra quadra. Ela vai na frente, ele demora um pouco mais porque o jogo quis. Mas ao chegar lá... Diante da confusão do colega, eles contam que o Gabriel foi falar com o Monokuma na noite passada e encontrou ele desligado, ao que chamou os outros e eles desde então pegaram pra desmontar o bicho e tentar investigar, encontrando uma bomba dentro dele, mas nada que dê muita pista de algo. De qualquer forma, como parece que o Monokuma tá fora do comando por um tempo, eles decidem aproveitar pra invadir o escritório do diretor, algo que tá nas regras que não pode fazer, e tentar conseguir informações. Eles vão lá, mas percebem que vão precisar de ferramentas, ao que o Gabriel fala pra Touko pegar no armazém do jardim no novo andar. Como uma boa pau-mandada ela vai, mas quem volta é a genocida, sem ferramentas, mas com uma informação importante, a de que tem um corpo no jardim. Mudando completamente de objetivo, todos partem pra lá, e chegando... Eles avistam uma figura com a mesma máscara que o Makoto viu durante sua noite febril. Sem a menor cautela, a genocida decide tirar a dita máscara, mas quando o faz...
Se apressando para evitar que o corpo seja carbonizado por completo, o Makoto joga um balde de água no rosto em chamas da vítima, mas a pessoa já se tornou irreconhecível. E diante disso, especulações começam a surgir. Afinal, em teoria, a única pessoa que poderia ser o morto da vez é a Kyoko, a única que não tá lá. Mas o Makoto argumenta contando do lance do 16º estudante e a dúvida volta a pairar. E sem muitas opções, começamos uma investigação. Perto do corpo encontramos uma chave misteriosa. Por instrução do Gabriel, a gente sai em busca do lugar que ela abre e o local em questão é aquela sala de processamento. Uma sala imponente cheia de telas preenchidas por todas as câmeras presentes na extensão do colégio, incluindo uma TV desligada e uma antena. A sala do impostor. É de lá que o culpado por toda essa loucura observa cada passo deles o tempo inteiro. Mas uma porta com a cara do urso maldito parece carregar ainda mais mistério. Só que enquanto eles estão tentando abri-la, o diabo aparece, como se nada tivesse acontecido antes e decidido a revelar uma informação gigantesca para eles. Que o motivo da antena lá é que cada segundo do que tá acontecendo no colégio tá sendo transmitido ao vivo para todo o mundo. Ele simplesmente roubou os sinais de transmissão e lançou o BBB Jogos Vorazes que a gente tem acompanhado. As pistas que ele veio deixando do que tá rolando e dos segredos do colégio, ele deixou de propósito para entreter uma audiência. Dito isso, ele anuncia o corpo encontrado e entrega o arquivo da vez, para que todo mundo se prepare para um novo tribunal. Desesperados, todo mundo parte ainda tentando digerir as informações para a investigação de fato, que agora com um receio. Afinal, eles acreditaram que o cadáver pudesse ser da Mukuro, da impostora responsável pelo que tá rolando, até porque o Monokuma tinha desligado. Mas se ele voltou a dar as caras, então não tem como. A única opção é o corpo pertencer a Kyoko. Mas por mais difícil que seja, não vamos se precipitar. Vamos ver o que tem. No arquivo do Monokuma, muitas informações surgem. A vítima recebeu uma facada perfurando seu abdômen, sofreu traumas na parte de trás da cabeça e tem muitos ferimentos de algum tempo atrás no seu corpo. Após isso, voltamos para investigar. O corpo está coberto com um jaleco e com a parte de cima do corpo queimada pela explosão e molhada pelo balde de água. Na sua mão direita tem algumas unhas postiças e uma tatuagem peculiar. Ao lado, uma faca que muito parece com a que a Touko tinha entregado para o Makoto no refeitório e fragmentos semelhantes ao da bomba que tinha no Monokuma desligado, como se a explosão tivesse sido causada de fato pela mesma pessoa que projetou os Monokumas. Falando com o pessoal, mais algumas informações. Antes de explodir, o corpo tinha sangue fresco onde a faca estava fincada, mas não tinha sangue no chão. O Gabriel suspeita do Makoto porque todos os outros estavam juntos durante o tempo que o assassinato pode ter ocorrido, uma vez que ele mesmo esteve na noite passada no jardim e não viu nada por lá. Investigando melhor o lugar, no galinheiro só tem 4 galinhas agora e no galpão tem um lençol de vinil sujo e molhado em um dos lados. Após recolher essas informações, o Makoto decide dar uma olhada no quarto da Kyoko, para tentar entender mais sobre ela e de quebra tentar sacar o que rolou na noite passada e mais alguma informação. Por isso ele pede pro Gabriel, que pegou a chave da mina, ir com ele. No dito lugar encontramos uma plaquinha de madeira a qual o herdeiro aqui diz que é uma chave para um armário do dojo, mas nada mais parece chamar atenção até que o Makoto se lembra da carta que a Kyoko entregou para ele e decide abrir. No envelope, um simples papel escrito debaixo dos lençóis, o que ele decide checar a cama da garota, que no caso eu já tinha checado, mas o jogo falou que não tinha nada, mas daí agora, olhando de novo, a gente encontra o registro estudantil da Mukuro Ikusaba, a mercenária suprema de nível escolar. Um dia eu supero esses nomes. E dentro do seu histórico de atos, um que chama atenção é que ela sumiu do Japão por 3 anos e se uniu a uma corporação de mercenários chamada Fenrir, antes de retornar sem um motivo explicado. No meio do raciocínio, a cria de Satanás aparece e revela algo, que sem sombra de dúvidas, no início houveram de fato 16 estudantes participando dos Jogos Vorazes escolar, e além disso ainda comenta sobre o fato da Kyoko usar luvas o tempo inteiro, o que planta a semente da dúvida. Será que o que ela estava cobrindo era aquela tatuagem que a gente viu? Será que ela é mesmo o cadáver? Incertos disso, vamos pro dojo
ver qual que era a da chave. E lá em um dos armários encontramos algumas coisas. Um conjunto de flechas de material ultra resistente e um bolo de fita adesiva com sangue. Por fim, vamos juntos do Gabriel até a biblioteca para pesquisar sobre o grupo Fenrir. E olha só a figura que é a marca registrada da galera de lá. Pois é, e era do feitio dos membros do grupo tatuar o tal símbolo. E aqui, mesmo ainda cheios de dúvidas e perguntas, o Monokuma diz que tá na hora do julgamento. Agora fudeu. Todo mundo vai apreensivo, ainda mais quando o Monokuma diz que tá faltando uma pessoa, a aluna restante que não o cadáver no chão. E ela chega. A Kyoko. A Kyoko chega. Filha da puta, que susto da porra. Makoto pergunta por onde diabos ela esteve e ela responde que estava investigando o segundo andar dos dormitórios. Que ela descobriu que a chave de antes era uma chave mestra que abre todas as trancas do colégio. Mas mais explicações depois do tribunal. Vamos lá. O julgamento da vez é o mais tenso de todos. A gente não tem nem ideia direito do que tá rolando e vai ter que desvendar tudo pra valer durante a discussão. O primeiro ponto é quem é a vítima, e a identificação oficial é feita através da tatuagem da Fenrir, a organização da qual a Mukuro fazia parte. E sem muita enrolação, o Monokuma confirma que é ela mesma, não que tivesse muitas dúvidas a essa altura. Só que a partir dessa informação, o pessoal fica confuso, porque se a Mukuro foi morta e o Monokuma tá lá, quer dizer que ela de fato não é a impostora. Então quem que é? Eles debatem sobre, mas o urso diz que não é hora pra isso, é pra debater o assassinato. Se a Mukuro é a vítima, quem afinal que matou? E aqui, ó, a hora da reclamação. Aqui o jogo faz uma coisinha bem fia da puta. Ele fica me obrigando a argumentar contra mim mesmo. Jogo maldito, canalha, não me interessa se eu sou suspeito, eu não quero falar coisa que me comprometa. Você quer que eu fique me auto-sabotando? Sou obrigado a virar pros caras e falar, gente, se pá que fui eu, hein? Não gostei. Bom, como a Kyoko tava desaparecida e o Makoto ficou trancado no quarto durante a parte da noite e da madrugada, enquanto o resto do pessoal tava desmontando, roubou Kuma lá. Caraca, eu não botei uma vírgula nessa frase, mano. A suspeita cai pra ambos. Aqui, o Makoto tenta limpar a própria suspeita, trazendo à tona um lance. O corpo foi encontrado às 9 da manhã, e ele já tinha se encontrado com o pessoal às 7h30, horário que, se vocês bem lembram, os irrigadores molham as plantas, e por consequência teriam também molhado o corpo. Porém, contudo, o corpo só tava molhado onde o Makoto tacou água pra apagar o fogo. Ele não foi molhado pelos irrigadores. Então, ele foi parar lá depois das 7h30, no horário que o garoto já tava com o pessoal, não é? Talvez não, porque a gente viu que tinha uma lona suja e molhada de um lado, provavelmente usada para cobrir o corpo e depois posta de lado. E graças ao roteiro do jogo, naquela hora que a Hina chamou o Makoto pra quadra, em vez de ir junto dela, ele demora um tempo, dando esse espaço para ele ter subido e preparado o cenário como preferisse. Contudo, ele refuta, falando que o lençol não pode ter sido usado, porque senão o outro lado dele, que tava limpo, estaria coberto de sangue. Mas a Kyoko logo retalia dizendo que o culpado provavelmente tirou o lençol, matou uma das galinhas e usou o sangue dela para criar a cena. Por isso só tinha sangue no cadáver e por isso uma das galinhas sumiu. Com isso voltamos para estaca zero, com os suspeitos ainda sendo a Kyoko e o Makoto. Para piorar a nossa situação, a questão da faca é trazida à tona, mas ele argumenta que mesmo a faca tendo sido entregue a ele e usada na vítima, não foi com ela que a Mukuro foi morta. Dentro da própria discussão deles foi concordado que a faca foi o último elemento usado para montar a cena, quando a mina já tinha virado vascaína, e que a explosão ainda foi a cereja do bolo para atrapalhar o caso e tacar a culpa no moleque. Dessa forma, a culpa pende pra Kyoko, mas o pessoal decide seguir e debater primeiro a causa real da morte, que ainda não tá clara. Aqui, o Makoto aponta que foi a pancada na cabeça, já que as outras feridas no corpo eram mais antigas, e que a arma usada foram as várias flechas lá enroladas com a fita adesiva, ao que a culpa cai ainda mais na Kyoko, uma vez que a chave pro armário do dojo tava no quarto dela. E nessa hora, o Makoto aproveita para puxar o acontecimento estranho da madrugada e pedir para que ela se explique, ao que ela responde que o salvou, e isso acaba deixando a situação ainda pior, já que quem o atacou foi a Mukuro mascarada, o que alimentaria ainda mais a lógica da Kyoko ter sido a assassina. Porém, tem uma contradição aí, afinal, como que ela fez isso tudo e deixou a chave do armário no próprio quarto se o Gabriel impediu a mina de entrar lá? Só que aqui rola um negócio. Vocês lembram que a Kyoko tem a chave do Monokuma, a chave que destranca qualquer trava?
dela, ela pode sim ter feito isso. Mas isso é algo que só o Makoto sabe. E aqui o jogo dá uma escolha: confrontar ou não ela por isso. E aqui eu tomei a decisão como Makoto. Ele decidiu confiar nela uma vez, vacilou, mas quis se redimir e prometeu de novo que confiaria. Ele não pode trair essa confiança mais uma vez. Portanto, se eu tenho enfim a escolha, eu escolho apostar minhas fichas na Kyoko. E eu não confronto ela sobre a chave. O problema é que se a culpa não é dela, a única pessoa possível é o próprio Makoto. O pessoal deduz que ele tinha a chave do armário consigo o tempo todo e só fingiu encontrar no quarto da garota, e mesmo incertos diante da pressa suspeita do Monokuma em terminar com o julgamento, todos votam no rapaz, e ele é dado como o culpado verdadeiro, e mesmo contestado é ignorado e enviado para execução. Sim, essa é quase a cena do meme que estourou, calma que a gente já chega lá. No último momento, um vírus plantado pelo alter ego salva o Makoto, que vai parar no subterrâneo do depósito de lixo. Lá, o garoto não se sente sem esperança. Pelo contrário, ele se determina a sobreviver e encontrar um jeito de escapar. Mas para sua sorte, a solução cai bem rápido do céu, na forma de uma Kyoko escondida no meio dos sacos de lixo, que vem resgatar ele. A garota o dá alimento, se desculpa por não tê-lo defendido quando ele a defendeu e conta que finalmente se lembrou do seu título. Ela é a Detetive Suprema e teve a sua memória apagada porque a sua habilidade investigativa representa um perigo muito grande para o impostor. E além disso, ela é a filha do diretor da escola. Por fim, a Kyoko revela que esse tribunal todo foi uma armação do Monokuma para matar ela depois do que ela fez de roubar a chave, e que o título de Desespero Supremo não é só da Mukuro, mas de todos os envolvidos na grande tragédia. E com tudo isso pontuado, ela o chama para subir de volta pro colégio e ele vai, encerrando o capítulo. Mas antes, só pelo fanservice e pra eu reclamar mais um pouco, eu voltei e joguei todo o tribunal de novo até a parte de confrontar ou não a Kyoko. E se você escolhe confrontar, ela fica sem argumentos, a culpa cai na mina e temos, dentro dos planos do Monokuma, a cena que ficou tão popular no TikTok um tempo atrás. Aqui, por algum motivo, o alter ego não salva ela, e o pessoal, afetado por tudo que rolou, decide viver o resto das vidas em paz no colégio. Ao que temos esse final amaldiçoado em que, por algum motivo, a Touko também morre e todo mundo tem filho com a Asahina. Oh meu Deus! Mas aí a gente descobre que tudo isso foi só uma viajada do Makoto. Eu não sei por que caralhos ele imaginou isso especificamente, mas sabe como é, né? Esse jogo não é de escolha de verdade, ele só finge que é. Então, no fim, mesmo que você decida confrontar a mina, ele não confronta de verdade, só dá pra seguir com outra alternativa. Boa.
Chegamos ao último capítulo de Danganronpa. Não chorem, não chorem, ainda tem muita coisa pra rolar aqui. Depois de esclarecer muita coisa pra gente, a menina Kyoko usa da sua chave mestra pra abrir a portona que tem no lugar, que dá numa gigantesca escada de volta pra superfície. É sim, esse jogo escolhe de propósito os ângulos mais suspeitos possíveis. Na jornada de subida, os dois conversam um pouco. A Kyoko conta que o lance de detetive é um negócio de família e que ter entrado no colégio em busca do pai por algum motivo foi visto com maus olhos pelos seus parentes, mas que ela se determinou a fazê-lo porque depois de ser negligenciada a vida toda pelo homem, ela queria olhá-lo nos olhos e dar um fim definitivo ao laço deles. Ela cansou de ser a menina abandonada pelo pai e quer trilhar o próprio caminho em liberdade. Chegando enfim ao depósito de lixo da escola no térreo, os dois se preparam. Afinal de contas, em teoria, o Makoto deveria estar morto. O que eles vão fazer quanto ao Monokuma? E bom, sabendo que tentar fugir dele não adianta, a escolha tomada é a de enfrentar o bicho de cara. E dessa forma os dois partem até a quadra onde o Marditinho costuma ficar. E não dá outra, o urso fudido tá lá e confronta a presença do Makoto. Mas nessa hora a menina Kyoko, cheia de manha, lança uma cartada. Como o próprio Monokuma disse, tudo o que rola no colégio tá sendo transmitido como um programa. E tudo o que rolou foi dentro das regras do lugar. Só que o Makoto foi julgado e dado como culpado sem que fosse culpa dele de fato. O impostor trapaceou para chegar no seu objetivo. Mas em contraponto a isso, na última hora o garoto foi salvo pelo alter ego, algo que inclusive deu mais emoção para quem tava assistindo. Assim sendo, se o Monokuma só decidir matar o moleque pra valer depois dele escapar da morte e retornar, não vai ser nada além de uma chateação pro público. E com isso em mente, a Kyoko propõe algo ao bicho. Como tá claro que o tribunal foi uma armação e o verdadeiro culpado não foi descoberto, por que eles não fazem um novo julgamento no qual vão tentar desmascarar um impostor, trazendo um grande clímax a toda essa situação? Uma batalha entre o desespero que o Monokuma quer instaurar e a esperança que eles carregam. E ele aceita, mas com algo a mais. No tribunal da vez, eles não devem descobrir só o assassino / impostor, mas todos os segredos que o colégio carrega. Se eles conseguirem, todos vão poder sair, senão cada um deles vai ser executado. Com essa nova proposta, a dupla parte para encontrar o restante do pessoal, que fica aliviado de ver o menino Makoto são e salvo. Eles contam que, diferente das outras vezes, nenhum novo local foi liberado para eles, e a dupla fala do acordo com o Monokuma. Num primeiro momento, o geral fica meio em choque, porque é uma aposta muito grande, pode custar a vida de todos, mas logo eles se conformam e decidem investigar separadamente para depois juntar o que cada um descobrir. E para equilibrar a situação, o próprio Monokuma decide abrir todas as fechaduras do colégio, e assim a última investigação começa. E nessa, como a gente já tinha visto muita coisa no capítulo anterior, o Makoto decide tomar nota do que é mais relevante investigar. O primeiro lugar então é o segundo andar dos dormitórios. E cara, que impressão forte. Uma parte enorme da região tá simplesmente destruída, inclusive um vestiário em que todos os armários estão arrebentados ou barrados, salvo alguns poucos que estão trancados. Mas a gracinha maior dessa área tá no que a Kyoko diz se tratar do quarto do diretor. Lá tem uma sala secreta na parede que só pode ser aberta por um programa no PC, mas que a menina não consegue descobrir a senha por nada. Nisso, o Makoto sugere que pode ser o nome dela, ela duvida, já que o pai sempre cagou pra ela, mas pior que realmente era. De qualquer forma, ativando o programa, a porta é aberta. E passando por ela, tem uma mesa com uma caixa de presente em cima. Pela sua reação, a Kyoko parece já saber o que tem lá dentro, mas o Makoto decide verificar, dando de cara com uma pilha de ossos do diretor. A Kyoko, apesar de tudo, consegue manter a sua postura diante da descoberta. Postura essa, entretanto, que se perde quando a garota vê um quadro do pai com ela pequena numa cômoda. Ela pede um tempo sozinha e o Makoto respeita, partindo somente com um objeto bem útil achado numa mesa. Um ID mestre do diretor, que serve para qualquer trava que demande uma identificação. E que lugar a gente acabou de passar em que muito calha um desse? Justamente o vestiário. Dessa forma, depois de passar por um quarto destroçado em que o jogo não me deixa investigar uma gaveta sequer, eu volto pro lugar e parto para abrir os armários. E ao passo em que muitos deles se revelam vazios, alguns apresentam conteúdos bem interessantes. Como esse que não só tem vários objetos de cartomante, como cadernos com o nome do Yasuhiro. E todos eles têm páginas e mais páginas preenchidas com a letra dele. Pera,
Como isso é possível? Mas fora ele, um outro armário também tem algo curioso. Um pequeno caderno de anotações em que o diretor da escola é mencionado como o meu pai. É um caderno da Kyoko. De novo, como diabos? Além disso, nas anotações é mencionado o projeto para transformar o colégio num abrigo para os estudantes. Mas a dúvida é só intensificada quando nas últimas páginas tem escrito: o desespero está entre nós. É por isso que nós fomos deixados vivos. Tem 2 deles. Mesmo confuso, o Makoto decide deixar a Kyoko ter o tempo dela antes de perguntar sobre, e parte para a sala de processamento, onde tinha aquela porta que a gente não chegou a entrar. Chegando no local, a Hina tá lá e a gente decide passar pela porta juntos, que revela o que parece ser o interior de uma nave de sci-fi, da qual de novo a gente não pode explorar nada direito. Muito obrigado, jogo. Sem a menor prudência, a menina Asahina aperta um botão escrito sala de processamento, ao que um barulho familiar é ouvido, e quando o Makoto sai pela porta, se depara com um Monokuma, controlado pela amiga, e fica fácil de entender. A sala do Monokuma é feita justamente para controlar o dito cujo, mas por algum motivo fica separada da área dos monitores, então quando o impostor controla o bicho, ele não enxerga nada pelas câmeras. É sim, mal projetado pra caralho, por que diabos fariam isso? Coloca tudo no mesmo lugar, pô. Mas bom, voltando pra sala tem uma escotilha no chão, mas o jogo não me deixa checar ela porque a Asahina decide que quer ir embora e eu não tenho liberdade de escolha aqui. Eba, acontece que quando a gente sai da sala de processamento, a porta fecha e tranca porque o impostor tava lá o tempo todo. Sabe onde? Exatamente escondido na escotilha que ele não me deixou abrir. Sala do diretor que agora tá aberta. O Gabriel mostra a página 2 do registro da Mukuro, que a Kyoko não viu junto à da primeira, e que apresenta um relatório que revela que o retorno da Mukuro ao Japão teve a ver com o chamado desespero supremo, que não é necessariamente uma pessoa só, podendo até ser um grupo. E fora isso, uma outra informação importantíssima chega. Apesar de ser uma mercenária a vida toda, a Mukuro não tinha qualquer cicatriz ou ferimento no corpo quando entrou no colégio. Saindo de lá, o laboratório de biologia agora também tá aberto. E maluco, o lugar é simplesmente, não ironicamente, um necrotério pros alunos mortos e executados. Ah, e tem uns lençóis de vinil lá também. Locais relacionados ao assassinato. No dojo não tem nada, falo mesmo. E no jardim, o corpo sumiu. Puta merda. Agora deu caralho mesmo. Nessa hora, porém, o Monokuma anuncia que tem uma pista pra todo mundo na quadra. A gente vai e se depara com uma foto de classe, em que todos menos o Makoto aparecem. E mais do que isso, todo mundo que também pegou a dica fica esquisito. É obviamente uma armadilha e os bonecos sendo burro pra variar. Voltando ao laboratório de biologia, a gente encontra a genocida, que sai vazada, e uma das gavetas de cadáver aberta. Ao que a Kyoko chega e a gente identifica como sendo, sem sombra de dúvidas, a Mukuro. Analisando o cadáver, a garota diz que a pancada na cabeça aconteceu depois da morte, e que a causa real deve ter sido os vários ferimentos no corpo. O Makoto contesta falando que eles são antigos, mas ela diz que não, que eles não aconteceram nos últimos dias, mas não necessariamente são antigos, e que são a causa mais provável da morte mesmo. Ao fim da análise, o Makoto comenta do caderno com as anotações da Kyoko que achou no armário, e a garota fica intrigada até porque isso linka num lance que ela encontrou, um DVD com vídeos estranhos. Ela entrega pra ele e indo pra sala de vídeo nos deparamos com entrevistas com cada um dos alunos do colégio aceitando a condição de serem isolados do mundo. Inclusive o próprio Makoto aparece lá. Mas a energia da sala de vídeo é cortada antes que o garoto possa ver todo mundo. E o Monokuma anuncia que tá na hora do tribunal. O último de todos. O tribunal dessa vez, pra surpresa de ninguém, é o mais longo do jogo. Afinal, muita coisa há pra ser discutida, compreendida e revelada aqui. No início dele, a desconfiança pela armadilha em forma de dica do urso já começa, de novo porque os personagens são meio burro. Mas o Makoto logo explica que foi tudo feito justamente pra eles brigarem, achando que todos os outros são impostores, uma vez que o dono da foto nunca aparece nela. Apesar disso, ele diz que as fotos parecem sim ser autênticas e que o motivo pro pessoal não lembrar
dá é que todos eles perderam suas memórias. E para provar isso, ele mostra o DVD com as gravações das entrevistas, das quais nenhum deles se recorda. E com essa prova apresentada, o Monokuma confirma que de fato apagou as lembranças de todos, mas manda eles voltarem para a questão principal primeiro, o assassinato. O Makoto traz à tona o lance do impostor controlar o urso através da sala de comando lá, e também as conclusões que chegou com a Kyoko da causa da morte e seus vários ferimentos, e de que isso não aconteceu agora, mas algum tempo atrás. Essas questões, porém, entram em conflito com o ataque noturno no quarto do garoto, já que a suspeita era Mukuro, mas ele refuta dizendo que quem o atacou no fim das contas não foi a mercenária, porque a pessoa tinha as mãos sem tatuagem. Nisso, o Monokuma tenta atacar a culpa pra Kyoko, mas para provar a sua inocência, ela tira as luvas e revela queimaduras intensas em ambas as mãos. Não foi nenhuma das duas que o atacaram. Mas vem cá, se não foi a Mukuro, se não foi a Kyoko e se não foi nenhum dos outros, quem que foi? A única resposta possível seria o impostor. Porém, contudo, o próprio Monokuma já disse previamente que nessa escola só pisam os estudantes. 16 no início, contando com a Mukuro que estava escondida, e agora os 6 sobreviventes restantes. O que tá rolando então? Quem que é a porra do impostor? Mas nessa hora, a Kyoko puxa uma contradição nesse raciocínio. Sabe o laboratório de biologia que tava servindo de necrotério? Então, ele só tava abrigando 9 corpos. Mas como? Se em teoria morreram 10. E a resposta pra isso vem quase junta da questão de quem afinal é o impostor. É que uma das pessoas morreu 2 vezes. Ou melhor dizendo, uma das mortes foi falsificada. A morte da Mukuro. A parada é que antes de ser dada como morta nesse último caso, ela já tinha sido morta, assumindo a identidade da Enoshima Junko. Vocês lembram que a Junko foi morta lá no início, perfurada por várias lanças depois de atacar o Monokuma? Pois é, a verdadeira Junko ainda tá viva. A pessoa que a gente viu sendo morta naquela hora era a Mukuro disfarçada. Desde o começo sempre foi. Ela escondeu a tatuagem com base, se disfarçou e lá ficou até o momento da sua morte repentina. O lance é que as duas em algum momento trabalharam juntas. As duas são parte do desespero supremo. O Monokuma tenta meter um louco falando que não ia ter como ela se passar pela outra, mas o Mukuro reforça que ele até tentou esconder o rosto verdadeiro da Junko, desligando a gravação das entrevistas antes dela aparecer e entregando somente fotos em que o rosto dela não aparecia pra eles, justamente de forma que não desse pra comparar as duas. Não tem dúvidas, o raciocínio tá certo. E é isso, com todas essas provas na mesa, o urso não tem mais pra onde fugir. E na verdade, ela nem quer fugir. Diante dos nossos olhos, Enoshima Junko surge e manda a gente se submeter a ela. E eu obviamente assim, ela tava mentindo, não acredito. Essa parte é talvez o ápice do game, não só porque vem pra explicar tudo o que tá rolando de uma vez por todas, mas porque essa mulher, essa personagem é fantástica. Você já viu a cara dessa mina em foto de perfil, em site, em algum lugar, e tem um motivo muito bom pra isso. A Enoshima Junko é uma personagem simplesmente genial. Essa mulher é louca, pirada, biruta. E isso é maravilhoso. Vem comigo. Uma vez se revelando na frente de todos, ela assume diferentes personas conforme traz à tona informações que ligam muitos dos pontos soltos. Ela e a Mukuro são irmãs gêmeas. Mano, olha a cara dessa lunática, vai se fuder, que boneca incrível. Ela conta que matou mesmo a irmã e foda-se, porque as duas até tinham um plano inicial no qual a Mukuro se passaria por ela e seria uma infiltrada, mas ela não era bonita o suficiente pra se passar pela Junko e os espectadores já anteciparam que ela seria a primeira a morrer. Daí a Junko foi lá e matou mesmo e pronto. E algo que a gente percebe é que a Junko é, sem sombra de dúvidas, uma louca esquisita e inconstante. Um transtorno de personalidade que vive em prol do desespero. Conforme fala pros outros que o motivo de tudo que ela tem feito é a esperança. Que o desespero existe justamente por causa da esperança. Que roubar as memórias deles serviu pra dá-los esperança. Porque os fez desejar pela liberdade.
desejar sair da escola. E tal desejo só existe em cada um deles porque eles se esqueceram do que aconteceu com o mundo. Eles não entendem direito e ela decide mostrar. O mundo inteiro foi consumido pelo caos, pela loucura, pelo desespero. E as lembranças de como as coisas acabaram assim foram arrancadas deles. Para que eles tivessem esperança ao desejar fugir do colégio, mas se rendessem ao desespero de matar e morrer pros seus colegas. Nisso a gente descobre que o tempo todo a genocida não tinha perdido as memórias e falando com ela, ela revela que isso é a grande tragédia terrível. A Junko conta que a família fodona do Gabriel foi de arrasta nessa e que o mundo todo já acabou a papo de 1 ano. E aqui entra em questão uma coisa. Como assim 1 ano? Os malandros entraram na Kibogami a papo de semana. Quando que aconteceu isso? E aí vem a grande revelação. Já tava meio na cara, mas as memórias que foram tomadas deles não foram só as do exame de entrada, mas sim a de 2 anos inteiros no colégio. Por 2 anos, todo o grupo de 16 estudantes frequentou o colégio, fez amizade, estudou, conviveu entre si, criou laços e inclusive barrou todas as passagens pro lado de fora conforme a tragédia escalava no mundo. Pois é, foram eles mesmos que preencheram as janelas com barras de ferro, para que pudessem sobreviver durante a calamidade. A parada é que depois de um primeiro ano deles pacífico lá, o tal do desespero supremo surgiu. E ele, na verdade, não é uma pessoa e nem mesmo um grupo. É mais como um fenômeno contagioso que assolou a população, destruindo o mundo inteiro, inclusive as outras classes do colégio. Tinha mais gente no lugar. Sabe a sala engraçada? Então, nisso começou o plano do diretor para abrigar o pessoal que sobrou lá e todo mundo colaborou no projeto de isolar a escola. Acontece que tinha a porra das irmãs desgraça lá, e mesmo protegidos do lado de fora, eles não estavam das gente boa aí. E a dupla basicamente bolou o plano de pegar esse grupinho isolado, apagar as memórias de geral e botar pra se matar, pra poder transmitir pro mundo e mostrar que não adianta juntar os detentores da esperança da humanidade num lugar. O desespero sempre vai reinar no final. Ele sempre vai prevalecer acima da esperança. Ou pelo menos é o ponto que a Junko buscou escancarar, matando até a própria irmã para utilizar do próprio desespero de tirar a vida de alguém que ama só para provar o seu ponto insano. Mas não, eles se recusam a ceder a essa ideia. A Junko propõe para os outros que se eles quiserem ela os deixa continuar em segurança no colégio para sempre, mas em troca da vida do Makoto. Mas se eles escolherem matar ela, a impostora, o purificador de ar do colégio, que é o que permite a sobrevivência lá, vai ser desativado e eles vão ser obrigados a confrontar um mundo lá fora. Mas ainda assim, com o incentivo do amigo, eles aceitam esse destino. Eles se determinam a apostar na esperança no meio de um mundo coberto pelo desespero. E eles votam contra a Junko. E papo reto, os malucos nem queriam executar a mina, mas vocês viram como ela é lunática, a própria escolhe morrer só pra poder desfrutar do próprio desespero.
Com a morte da Junko, o sistema de purificação para e todos se preparam para sair do colégio. Eles se reúnem na frente do portão de saída, os 6 sobreviventes do Coliseu Escolar da Enoshima Junko. Nervosos com o que os aguarda à frente e sem nem ter certeza se o controle que a surtada deixou vai mesmo liberar eles e não, sei lá, explodir o lugar inteiro, eles arrumam coragem e apertam o botão, explodindo em pedaços, mentira, abrindo a passagem que os revelará o lado de fora. E o jogo acaba. E eu sei, pode ser meio anticlimático, mas faz bastante sentido acabar aqui a primeira parte do game. Eu não sei o que vem em sequência, eu assisti os animes, mas a ordem é bem confusa, nem tenho o 2 exatamente. Mas eu acho que o ponto que a gente acaba é um bom ponto de fechamento pra essa parte da trama. E vamos lá, cara, Danganronpa foi um jogo bem interessante de se jogar. Eu me diverti bastante com as dinâmicas de exploração, com os diálogos, as investigações, os tribunais. A história é muito interessante e o desenrolar da trama com as revelações é bem da hora mesmo. Eu adorei a experiência no geral, mas eu tenho várias ressalvas. Primeiro que o elenco não é lá dos melhores não, e não me entendeu errado, tem muito personagem ótimo aqui. O Makoto é um bom protagonista, a Kyoko, o Shihiro, o Alter Ego, a Celestia, o Atouko / Genocida e mais alguns outros são ótimos personagens, tanto na questão de personalidade quanto na relevância pra trama mesmo. Mas agora, pô, o Hifumi, o Yasuhiro, cara, que boneco ruim da porra. O Hifumi é simplesmente o pior tipo de estereótipo possível e o Yasuhiro é um inútil completo que não serve pra nada, mas fica vivo até o final, fazendo porra nenhuma. Agora, a Sakura era legal, mas eu sinto que podia ser mais. O Kiyotaka é bem qualquer coisa, mas o Leon, cara, o Leon era da hora. Ele tinha muito que ter durado mais. O jogo tinha demais que ter colocado o Yasuhiro pra morrer primeiro e deixado o Leon seguir até o fim do jogo, se pá. Eu já reclamei da chateação, que é tudo ter que ser o Makoto que explica. Eu sei que, pô, é um jogo e ele é o protagonista, mas a forma como acontece é quase como se os outros personagens não tivessem autonomia. Tudo tem que pedir pra ele falar. Agora, outra coisa que me incomodou, principalmente nesses últimos capítulos, é a limitação de exploração e investigação. Vira e mexe, a gente vai parar num cenário cheio de elementos que só dá pra olhar 2, 3 coisas. Poxa, se é um game de investigação, eu quero poder investigar tudo. Eu quero olhar as gavetas, embaixo da cama, nas coisas, sabe? Olha, por exemplo, o take do quarto destruído e da sala do Monokuma, que eu nem consegui tentar olhar a escotilha onde por acaso a Junko tava. É muito limitado o que eu posso investigar. Fora isso, os momentos em que as escolhas não importam, como quando o jogo não te deixa contar da Sakura pra Kyoko, e como a escolha de confrontar a mina no tribunal não é uma escolha de verdade. Pô, eu entendo que o jogo tá tentando contar uma trama linear, mas então não me dá opção, cara. Mas pra finalizar, eu tenho uma opinião um tanto impopular, porque ao jogar e finalizar o game, eu continuo gostando bastante do anime de Danganronpa, e eu francamente não entendo o porquê tanta gente detesta. Eu entendi, ele é muito mais corrido, mas ainda é super fiel à obra original na estética, na dinâmica, e no fim das contas eu sinto que ao passo em que o anime é corrido, o jogo é muito enrolado. Podia ser bem mais sucinto, bem mais direto ao ponto. Eu acho que um peca pra mais e o outro pra menos. Mas eu gostei. No geral eu ainda gostei e eu ouvi que o primeiro é o piorzinho, então eu admito que eu tô bem curioso pros próximos. E bom, chegamos ao final dessa saga. O que vocês acharam de Danganronpa Trigger Happy Havoc? Gostaram? Detestaram? Querem que eu traga os próximos jogos da franquia? Deixem aí nos comentários pra gente conversar sobre. No mais, curte e hype o vídeo se você tiver gostado, se inscreve no canal pra não perder os próximos, considere se tornar membro pra me dar uma ajudinha com o canal, e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, os maiores desbravadores do submundo, que são Dominique Brito, Laricinha, Kawamito 10 e Dominique Saleiro, e um especial aos senhores do submundo, que são Matheus Nicolas, Thaís Portofraga, Artemis Diana, Tainara Fiuza, João Victor Cruz Vieira, Maria Dioneia, Arthur Rocha, Rafaela Bartoli, Guilherme e Raydor Flex. Obrigado pela força. Minhas redes sociais estão aí na tela se você quiser me seguir. E é isso, até uma próxima, falou. Eu tô trabalhando